Os povos antigos o chamavam de estrela d'alva, ou estrela da manhã, por ser o astro mais brilhante no céu noturno depois da Lua. Na verdade é um planeta. Vênus é o planeta mais próximo da Terra, e tem muitas características semelhantes com o nosso planeta. Devido à beleza e destaque de seu brilho, foi nomeado de Vênus pelos romanos. Vênus é a deusa da beleza e do amor, equivalente a Afrodite da mitologia grega. É o único planeta com nome feminino no sistema solar. Quando está no ponto de sua órbita mais próximo da Terra, o planeta fica a 41 milhões de quilômetros de nós. Tão próximo que nossas naves atuais levariam cerca de um mês para percorrer esta distância. Atualmente, Vênus está a 200 milhões de quilômetros de nós, ou 12 minutos-luz. Viajando na velocidade da luz, levando em consideração apenas a velocidade, chegaríamos a Vênus em pouco mais de 12 minutos. Vamos até Vênus. Vênus é um dos planetas que mais nos impressiona do Sistema Solar, por tamanha semelhança e ao mesmo tempo, tão diferente. O planeta Vênus foi formado pelos mesmos detritos de rocha, poeira e gás que o nosso planeta Terra, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Um dos motivos pelos quais Vênus é considerado como irmão da Terra. A gravidade estabilizou os planetas, e Vênus se estabeleceu na segunda posição em relação ao Sol. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol. Seu raio orbital médio é de 0,7 unidades astronômicas, ou aproximadamente 108 milhões de quilômetros. Não varia muito desse raio orbital, pois é o planeta com a órbita menos excêntrica, orbitando quase em um círculo perfeito. A cada 1 ano e meio aproximadamente, Vênus passa em seu ponto mais próximo da Terra, o que chamamos de conjunção inferior. Quando está nesse ponto, fica a 41 milhões de quilômetros de distância. Curiosamente, não é neste momento que está mais brilhante no céu. Em sua maior aproximação, vemos apenas seu lado noturno, quando fica entre o Sol e a Terra. Entretanto, ainda é visível enquanto a luz do Sol refrata a atmosfera. Na verdade, é mais brilhante quando se apresenta em uma forma crescente, mais fina no céu, e quando isso acontece, se torna o objeto mais brilhante no céu noturno depois da Lua. Todos os planetas orbitam no sentido anti-horário ao redor do Sol, e nisso Vênus não é diferente. Mas, diferente de todos os outros planetas, ele gira no sentido horário em seu próprio eixo, ou em outras palavras, em uma rotação retrógrada. A melhor hipótese que explica por que Vênus gira para trás, em comparação com o resto dos planetas, pode ser devido a um grande impacto com outro astro, bilhões de anos atrás. Fez com que sua rotação invertesse o sentido. Na verdade, segundo pesquisadores, o impacto fez com que Vênus invertesse seu eixo de rotação, ficando de ponta cabeça entre aspas. Sendo assim, em Vênus seria o único planeta onde veríamos o Sol se pôr no leste. Não apenas isso, o possível impacto também provocou uma rotação extremamente lenta, fazendo uma rotação a cada 243 dias terrestres, mais devagar que qualquer outro planeta. Isso torna um dia mais longo que um ano venusiano. Um ano venusiano que duram 225 dias terrestres. Para dar uma perspectiva de como ele gira lentamente, a Terra, por exemplo, gira impressionantes 1.670 km por hora no seu equador, enquanto Vênus está girando apenas a 6,5 km por hora. Essa rotação lenta o torna o segundo objeto mais esférico do Sistema Solar, ficando atrás apenas do Sol. Vênus compartilha muitas características com a Terra. Sua massa, tamanho, distância do Sol, idade e composição são muito semelhantes à nossa Terra, e por ter sido formado dos mesmos detritos, é frequentemente chamado de planeta irmão, ou planeta gêmeo.
Vênus tem diâmetro apenas 600 km menor que o da Terra. E possui 81% da massa da Terra. Sua densidade é de 5,2 gramas por centímetro cúbico, em comparação aos nossos 5,5 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que a gravidade em Vênus é apenas um décimo menor que na Terra, sendo a gravidade da superfície 8,8 metros por segundo ao quadrado, ou 0,9 g. Vênus também possui a estrutura interna semelhante à da Terra. O planeta possui um grande núcleo de ferro de 6.400 km de diâmetro, e acima está um manto de rocha quente, que se agita lentamente devido ao calor interno. Vênus foi o primeiro planeta a ser explorado com sucesso por uma espaçonave. A sonda Mariner 2, a mesma que visitou Mercúrio, escaneou Vênus em 1962, a 34.000 km de suas nuvens. O planeta já foi estudado por outras sondas, inclusive foi mapeado por radar, que revelou muitos detalhes de sua superfície e topografia. Já que suas nuvens são altamente reflexivas, e impedem enxergar sua superfície. O mapa foi colorido para identificar altitudes. As cores mais frias, azul, roxo, representam regiões de menores altitudes, e as cores mais quentes, laranja e vermelho, os locais mais altos. Bastante semelhante à Terra, mas é aqui que as semelhanças terminam. Grande parte da superfície de Vênus é marcada por planícies vulcânicas. A Terra possui cerca de 1.500 vulcões ativos, já Vênus chegou a ter centenas de milhares de vulcões em atividade, ou até mais de 1 milhão deles. Acredita-se que centenas de milhares de anos atrás, Vênus esteve em intensa atividade vulcânica. Emissões de milhões de toneladas de gases vulcânicos possivelmente transformaram a atmosfera e as condições climáticas do planeta. As condições na superfície venusiana são radicalmente hostis. Principalmente por sua atmosfera, que é extremamente densa e tóxica, isso faz com que Vênus possua temperaturas incrivelmente altas. Vamos aproximar de Vênus. Vênus possui a atmosfera mais densa dentre os planetas rochosos do Sistema Solar. A atmosfera é 92 vezes mais densa que a nossa, e consiste principalmente de dióxido de carbono, uma grande camada coberta por nuvens de ácido sulfúrico, e uma pequena quantidade de nitrogênio. A camada de nuvens fica acima do gás carbônico espesso, e consiste principalmente em gotículas de dióxido de enxofre e ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é altamente corrosivo, e precipita na atmosfera de Vênus. Essa chuva ácida contribui para a natureza infernal de Vênus. Embora as gotas de chuva não chegam a tocar o solo, elas evaporam a 25 km de altura da superfície. Essas nuvens também são capazes de produzir raios, muito parecidos com a Terra, embora não sejam tão comuns. A velocidade do vento na camada de nuvens é muito mais rápida, atingindo velocidades de 300 km por hora. Esses ventos nos topos das nuvens circulam o planeta a cada 4 a 5 dias terrestres, o que faz com que o planeta pareça estar girando muito mais rápido do que realmente está. A atmosfera composta principalmente de gás carbônico, e combinada com nuvens de dióxido de enxofre, provoca o maior efeito estufa do Sistema Solar, com temperaturas a 475 graus Celsius, podendo chegar a mais de 500 graus na superfície. Quente o suficiente para derreter chumbo. Para colocar isso em algum tipo de perspectiva, isso é quase 10 vezes a temperatura do ar mais alta já registrada na Terra. Isso torna a temperatura da superfície maior que a de Mercúrio, mesmo Mercúrio sendo o planeta mais próximo do Sol, e Vênus receba apenas 25% da radiação solar que Mercúrio. A radiação solar atinge a superfície do planeta, que recebendo essa energia, se aquece, e por contato, aquece os gases atmosféricos, e esses gases não permitem que todo esse calor se dissipe para o espaço, fazendo que o planeta se mantenha mais aquecido. Vênus está literalmente cozinhando, como uma panela de pressão.
O contínuo efeito estufa faz de Vênus o planeta mais quente do Sistema Solar. Mas isso é apenas a temperatura. Na superfície de Vênus, a pressão da atmosfera é 92 vezes maior que a da Terra. Isso equivale à pressão encontrada a 1 km de profundidade nos oceanos da Terra. Na Terra temos 100 km de ar sobre nossas cabeças, em Vênus são 250 km. Se fosse possível sobreviver ao calor infernal e os gases venenosos, seria difícil até mesmo nos deslocarmos. Se já ouviu falar que em Titã, maior lua de Saturno, um ser humano seria capaz de voar batendo asas amarradas em seus braços, em Vênus isso seria impossível, porque uma pessoa não seria capaz de bater as asas, por mais forte que fosse, devido à altíssima densidade. E sim, um humano seria capaz de voar em Titã usando apenas os seus braços, caso tivesse um par de asas não tão grandes, e um traje que lhe fornecesse oxigênio e calor. Para dar um pouco da dimensão do que significa toda essa pressão atmosférica. Mergulhadores profissionais, das plataformas de exploração de petróleo submarino, descem a 300 metros de profundidade, para manipular válvulas nos oleodutos, ou fazer reparos nos equipamentos. Para executar o trabalho, é necessário passar por uma série de adaptações em câmaras hiperbáricas em torno de 10 dias, para poder descer tão profundo, no chamado mergulho saturado, onde a pressão ronda em torno de 30 atmosferas, algo como 45 toneladas, ou 56 fuscas sobre os ombros. Se a adaptação não for feita, a pressão mecânica poderia esmagar os pulmões, romper tímpanos, e todas as demais cavidades ocas do corpo, além de provocar sangramentos. A pressão atmosférica de Vênus é tão esmagadora, teríamos a sensação de estar 1 quilômetro dentro do oceano na Terra. A pressão é tão forte que esmagaria praticamente qualquer coisa que conhecemos com facilidade. Houve um programa espacial soviético durante a corrida espacial, que estudou o planeta Vênus, nas décadas de 60, 70 e 80, que foi chamado de Programa Venera. Venera, que significa Vênus em russo, foi um programa espacial que teve como objetivo pousar e estudar a superfície do planeta, e neste programa colocaram 5 sondas na superfície de Vênus. Naturalmente eles não tiveram muito sucesso porque Vênus é um planeta muito difícil para pousar. A maioria dessas sondas sequer tocaram o solo, foram destruídas pela atmosfera pouco após entrarem, foram 16 sondas no total e apenas 5 delas pousaram em Vênus. Essas 5 sondas tiveram um tempo enorme de vida na superfície de aproximadamente 50 minutos. Venera 4, em outubro de 1967, mal entrou em órbita do planeta venusiano, e já começou a sentir o termômetro subir 11.000 graus Celsius, o dobro da temperatura de superfície do Sol. E mais do que isso, a entrada na atmosfera marcou inacreditáveis 450 Gs de força. Conforme passava o tempo, os indicadores continuavam a subir. Depois de mais ou menos 93 minutos de missão, em aproximadamente 27 km de altura da superfície, a sonda foi esmagada pela atmosfera. Até então, não se sabia da densidade absurda da atmosfera. Após sucessivas tentativas e mais sondas destruídas, e dados valiosos coletados, Venera 13 e 14 conseguiram as primeiras fotos coloridas da superfície de Vênus. As fotos mostram um céu laranja, a atmosfera venusiana absorve a luz azul, e significa que tudo em Vênus tem tons amarelo ou laranja. Paisagem dominada por rochas planas, escuras e encamadas, e solo de grão fino preenchendo as lacunas. Essa foto foi tirada graças aos esforços pioneiros dos russos, que insistiram em pousar na superfície do planeta Vênus, um dos planetas mais difíceis de visitar, por conta da sua atmosfera terrível, e a capacidade da pressão esmagar qualquer coisa que entra nela. E descobriram que Vênus é tão hostil que nenhuma criatura da Terra poderia sobreviver lá. Quando olharmos para essas fotos, devemos lembrar que houve muito trabalho e esforço, para que fosse possível termos a primeira foto da superfície de outro planeta. Além de fotos, uma das sondas Venera conseguiu captar sons do planeta. Aumente o volume e vamos ouvir um pouco do som do planeta Vênus.
No geral, aparentemente é o som do vento e máquina trabalhando, não muito diferente do que conhecemos. Porém, vocês acabaram de ouvir o som captado em outro planeta. Já se passaram décadas desde que tivemos um visual do que está abaixo das nuvens de nosso vizinho queimado, mas isso pode estar prestes a mudar. Porque esta visão escaldante do inferno está prestes a receber mais alguns visitantes. Uma das mais empolgantes é a missão Da Vinci da NASA, que estudará a origem, evolução e estado atual de Vênus desde o topo das nuvens até o solo. A missão tem uma data de lançamento planejada para 2029, então teremos que esperar um pouco mais ainda. Mas durante um sobrevoo, a espaçonave Da Vinci lançará uma sonda de descida que estará carregando uma câmera, permitindo-nos ver Vênus como nunca antes. Em sua descida de 1 hora, a sonda fará milhares de medições e capturará de perto imagens da superfície, assim que emerge por baixo das nuvens espessas. A sonda não é esperada que sobreviva ao pouso, mas se o fizer, pode fornecer até 17 minutos adicionais de ciência inestimável. Se os romanos soubessem das condições de Vênus abaixo de suas nuvens, talvez não teriam nomeado o planeta em homenagem à deusa do amor e da beleza. Ou talvez, por intuição, sabiam que Vênus contava com uma paisagem paradisíaca no passado. Estudos sugeriram que alguns bilhões de anos atrás, a atmosfera de Vênus era muito mais parecida com a da Terra do que é agora, e que havia grandes quantidades de água líquida na superfície. No passado de Vênus, possivelmente havia água cobrindo seus vales e preenchendo grandes oceanos, além de florestas e paisagens exuberantes, como as que temos na Terra. Vênus talvez foi um dia, um mundo muito promissor para a vida. Hoje ele é exemplo sobre o perigo em potencial, ao emitirmos gases poluentes na atmosfera da Terra. Após conhecer Vênus, voltamos à Terra, e podemos observar novamente como nosso planeta é incrível, e o quanto é importante e valioso cuidar de nossa casa. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para estar junto nas próximas viagens ao espaço. Esta foi mais uma viagem de uma série sobre o Sistema Solar. Visitaremos os principais planetas, os planetas anões, planetoides, suas luas e principais asteroides. No próximo, veremos nossa Terra e nossa Lua. Te vejo no próximo voo.